Preta Gil foi novamente internada e pegou todos os fãs de surpresa. No vídeo de hoje vou trazer um compilado aí para saber como é que está o real estado de saúde da Preta Gil, entender desde o início da doença, quando ela começou essa luta em 2023 até os dias de hoje, né? Ela esteve recentemente no Caldeirão do Hulk, falou um pouquinho sobre esse tratamento dela e eu vou trazer alguns detalhes para vocês hoje. Para começar a conversa, vamos entender quando foi que começou essa doença da Preta Gil, né? Ela descobriu no comecinho de 2023 que estava com um tumor, né? Inclusive foi justamente naquele período extremamente conturbado. Na época a Preta ainda estava casada com o Rodrigo Godoy, né? Então ela estava passando por um processo de separação. Na verdade, a separação aconteceu justamente quando ela iniciou esse tratamento de câncer, né? Ela começou uma batalha difícil, como é esse tratamento contra o câncer. E nesse momento, o Rodrigo, segundo ela, inclusive ela falou em uma entrevista com a blogueirinha, no De Frente com a blogueirinha da Dia TV, ela falou que o Rodrigo começou a sair muito, começou a desaparecer enquanto ela estava realizando esse tratamento, e aí acabou que ela descobriu que o Rodrigo Godoy, à época, estava ficando uma das melhores amigas dela, uma pessoa que vivia dentro da casa dela, que inclusive era stylist, né? Trabalhava para ela. Nisso a Preta acabou se separando, né? Conseguiu com o tratamento. Inicialmente era um tumor coloretal, né? Era um tumor no reto. Ela fez uma cirurgia, usou por um período a bolsa de colostomia, inclusive sempre que ela usou, ela postou essas imagens utilizando a bolsa de colostomia e sempre teve muita repercussão, inclusive muita repercussão positiva, porque tem muitas pessoas que utilizam essa bolsa, que existe ainda muito mito, existe ainda muito preconceito com quem utiliza, e a Preta se viu também para desmistificar. Então vamos lá, fazendo um compilado aqui para a gente entender desde o início. Em janeiro de 2023, ela foi diagnosticada com esse câncer coloretal e no final de 2023 ela realizou esse tratamento durante todo o ano de 2023, fez quimioterapia, fez radioterapia, fez também essa cirurgia para retirada do tumor, que é uma cirurgia também bastante agressiva, né? Ela fez uma cirurgia de remoção do reto, então uma cirurgia bastante invasiva e agressiva, mas no final de 2023, depois das quimioterapias, das radioterapias, veio a notícia que todo mundo queria, que ela estava em remissão. Quando está em remissão, quer dizer que a doença, ela, por enquanto, não existe perspectiva de voltar. Só que esse período de remissão, tanto na Preta Gil como em qualquer pessoa que tem um câncer, você monitora aí, os médicos monitoram por até 5 anos, mas esse primeiro ano depois do tratamento, ele é bem definitivo, digamos assim, no sentido de saber se vai ou não retornar. No caso da Preta, quando foi em agosto do ano passado, agosto de 2024, ela chocou todo mundo, chocou novamente os fãs ao afirmar que a doença voltou. Só que com mais um detalhe, digamos assim, a doença voltou em agosto de 2024 com metástase, né? A metástase é quando, numa linguagem um pouco mais popular, seria quando a doença se espalhou em outros órgãos, né? Ela estava com um câncer coloretal, nessa nova fase da metástase, o câncer já estava instalado em diversos órgãos, então isso é um tratamento um pouco mais agressivo e também um pouco mais complicado, um pouco mais complexo, porque acaba que a quimioterapia tem que ser um pouco mais forte para atacar todos esses nódulos que estava com ela, e acabou que ela ficou com a saúde bastante debilitada. Então, no fim do ano passado, ela resolveu fazer uma cirurgia, né? Uma cirurgia aí extremamente agressiva, que durou por volta de 21 horas. A cirurgia foi realizada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ela fez a remoção basicamente de boa parte do períneo. Agora vai ter que usar a bolsa de colostomia, que inicialmente ela usava apenas em alguns momentos. Ela vai ter que usar a bolsa de colostomia em definitivo para tentar, né, continuar lutando. Isso foi porque ela fez as quimioterapias, e as quimioterapias, infelizmente, pararam de surtir o efeito, né? Então a quimioterapia, a radioterapia, nessa fase atual dela, com a metástase, infelizmente, não surtem mais efeito. Recentemente, ela teve no Caldeirão do Hulk, no Domingão com o Hulk, na verdade, no domingo, e deixou todo mundo bastante emocionado, né, ao falar que o que basicamente todo mundo já sabia, né, os históricos de câncer com metástase, eles são extremamente
cruéis, né? Cruéis para a família e cruéis para quem enfrenta, e ela falou que de fato não existe mais nenhum tratamento viável para ela no Brasil. Ou seja, a quimioterapia que ela fez, mesmo essa cirurgia extremamente agressiva que ela fez, que durou mais de 21 horas no Hospital Sírio-Libanês no fim do ano, mesmo assim, nada disso surtiu o efeito esperado, né? Então ela até teve em Nova York, no finzinho do ano passado, né? Em Nova York eles estão testando alguns tratamentos inovadores, né? Porque, como eu falei para vocês, o Brasil já é bastante avançado em termos de tratamento contra o câncer, só que esses tratamentos eles não surtiram efeito nesse tipo de câncer da preta Gil, né? Que esse é inclusive um dos cânceres mais agressivos, né? Basicamente a Hebe também veio a falecer em virtude de um câncer do mesmo tipo. Então a preta está, e ela falou no Caldeirão do Hulk, né? Basicamente que não tinha mais cura para ela, pelo menos com os tratamentos no Brasil, mas ela falou que se recusa a acreditar que é o fim, né? Se recusa a acreditar, até porque ela é muito nova, muito jovem ainda, se recusa a acreditar que não existe mais alternativa para ela. Então ela está indo para Nova York, deve ir nos próximos dias, né? Mas basicamente, e uma das notícias que eu falei para vocês no início é que ela foi internada, voltou novamente a ser internada, e ela pegou todos os fãs de surpresa porque ela mora no Rio, né? Tem uma casa, um apartamento gigantesco no Rio de Janeiro. A Preta Gil é uma música, né? Uma cantora e uma empresária extremamente bem sucedida. Ela é uma das proprietárias de uma das maiores agências de publicidade do país, que é a MAG. Mas ela foi transferida do Rio para São Paulo em uma UTI móvel, né? Então isso pegou os fãs de surpresa, porque imaginando que a saúde dela está um pouco mais complicada. Lembrando que ela ainda vai ter que ir do Rio, provavelmente foi do Rio para São Paulo na UTI móvel, e ela vai ter que iniciar esse tratamento em São Paulo, aliás, em Nova York, né? Que é um tratamento que ninguém sabe basicamente exatamente o que ela vai fazer, ninguém sabe exatamente quais são os efeitos colaterais, né? O tratamento contra o câncer em si, ele tem muitos efeitos colaterais, né? A saúde da Preta já está bastante debilitada, porque ela vem de um processo longo de tratamento, ficou quase 40 dias internada no Hospital Sírio-Libanês de 2024 para 2025, inclusive passou a virada do ano lá junto com o pai dela, o Gilberto Gil, e a Flora Gil no hospital. Então existe essa expectativa de quando ela vai conseguir ir para Nova York para iniciar esse tratamento, né? Até porque esse câncer em metástase, o tempo ele é um fator bem determinante, porque quanto mais o tempo passa, mais ele avança, e considerando o estágio atual da Preta Gil, considerando que os tratamentos eles não conseguem combater, né? Ele é um câncer agressivo, é um câncer que causa muita dor, então o tempo é um fator bem determinante. Então basicamente é isso. Ela agora está em São Paulo, está internada, né? Falou que está bem, que nada fugiu do planejado, mas que ela viajou do Rio para São Paulo na UTI móvel por causa da situação dela, do quadro clínico dela. Então é isso, esperamos aqui que ela se recupere, né? Esperamos que ela consiga, que esse tratamento em Nova York, que é inovador, consiga curar ela e consiga curar outras pessoas, porque o câncer de fato é uma doença extremamente cruel, né? Cruel com quem sofre e cruel também com a família. Tá bom? É isso, valeu quem ficou até aqui, se inscreva no canal e ative as notificações. Um abraço para vocês.